Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui hoje para falar de uma live muito legal que vai ter sobre exaustão mental no trabalho. Uma live muito importante. Muito importante para mim, porque fala sobre um contexto que eu estive recentemente envolvida, que foi o burnout. Para quem não sabe, o burnout ele é como se fosse sinônimo, do síndrome de burnout, como se fosse o sinônimo da exaustão no trabalho. Então, é uma coisa que é, assim, tem se falado bastante nos últimos tempos, desde que virou CID, desde que virou uma doença ocupacional, uma classificação internacional das doenças, que ele ganhou uma classificação e que é possível hoje afastar pessoas por causa disso, porque hoje já é considerado uma doença ocupacional também. E aí é muito importante a gente falar sobre isso, porque... primeiro porque aconteceu comigo, eu não esperava, eu sempre lido com isso, As pessoas chegam no consultório com alguns problemas relacionados a cansaço e trabalho. E eu tenho muito o hábito de no meu trabalho tratar pessoas que têm esse tipo de disfunção, que tem alguma doença, alguma dor ou alguma questão emocional também relacionada ao trabalho que gera dor, ou física, da ergonomia que pode gerar dor. Então eu pego muitas pessoas que têm disfunções ocupacionais e que têm o burnout ou a exaustão associadas com isso. Mas quando acontece com a gente, quando a gente vira paciente, é tudo diferente, Então, hoje a gente vai falar sobre isso. Eu e Lu, eu e Luciana. Tô só esperando ela chegar aí para poder a gente começar a abrir esse envelope, dessa temática. Mas se você conhece alguém aí que tá com algum problema relacionado a isso, que você tá vendo que essa pessoa ela já tá passando dos limites, que não tá conseguindo descansar, uma pessoa que tá num fluxo de trabalho muito grande e não tá descansando direito, não tá dormindo direito, aperta nesse aviãozinho pertinho aí que tem embaixo e envia essa live para essa pessoa, porque a gente vai falar coisas muito interessantes sobre essa síndrome, sobre essa disfunção. E isso pode ajudar as pessoas que vocês conhecem que estão também passando por um momento assim, de cansaço fora do normal, ocasionado pelo trabalho. Lu chegou aí, vou botar ela na nossa live. Oi, Betânia. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Boa noite. Então, tô esperando o Lu chegar aí. Olá! Olá! Boa
noite. Noite. Noite, Carol. Boa noite, todo mundo. Tudo jóia, Lu? Aí, tudo jóia, tudo bem. Esta noite friinha de É, Petrolina. tá bem gostoso mesmo. Uma delícia. Eu tô adorando esse frio. É, eu tô gostando também. Tô gostando. Tá, esse ano tá especial, o inverno, tá gostoso. Frio tá ótimo, eu tô adorando. Mas E aí, como estamos aí, começando nossa live? eu tava falando um pouquinho, Lu, estava contextualizando, né, o que é que a gente vai abordar. Não falei muita coisa, não. Tava mais te esperando pra gente desenvolver aí com calma a temática. Mas aí, como é de praxe, né? Vamos começar pelo começo. Eu queria que você se apresentasse aí pro pessoal. Lu é uma amigona minha, a gente toca no maracatu junto, a gente se conheceu pela música, não foi, Lu? Pois E sim. agora a gente tá nessa de trabalhar junto, tá sendo muito legal. Fala um pouquinho de você, Lu, pro pessoal. Então você começou falando aí do BAC, né? Uhum. O BAC faz parte aí da minha vida como uma das estratégias de saúde mental, inclusive, né? Não é? Então, BAC, nosso grupo querido de um grupo percussivo, né? Que a gente construiu aqui em Petrolina, mas eu vim para Petrolina, sou de Brasília, né? Me formei em psicologia em Brasília, então vim para cá fazer uma residência multiprofissional na Univasf, Vai. em saúde da família. Em 2007, aí me formei, né, na residência, fiz essa especialização e fiquei por aqui trabalhando com saúde pública durante todos esses anos. Assim, esse ano é um ano que eu me concentrei na clínica mesmo. E aí tô só com a psicologia e com a doulagem. Então, sou psicóloga e sou doula, né? Trabalho com partos humanizados. E é isso, faço um bocado de coisa buscando aí abrir espaço para saúde, para autocuidado. Então tem o Baque ao Pará, tem o Samba da Beira, né? Porque somos seres coletivos, né? E um dos fatores que também faz diferença para nossa saúde é pensar e viver em coletividade, né, se socializando. Então, assim, tem muitas coisas aí acontecendo que eu, né, busco, faço muitas coisas buscando me encontrar e me encontrei, enfim. Então, essa é a minha formação, né, básica, assim, de vida e de ocupações. Mas E você, e você, e você, Carolina? vou falar também. É, eu sou fisioterapeuta, né? Cheguei aqui no Vale do São Francisco também por causa da parte profissional, né? Vim fazer mestrado aqui. E aí agora já terminei mestrado, tô no doutorado. E aí divido aí a responsabilidade da Lilian com Vanessa, que é essa pessoa maravilhosa aí, que tá abrindo caminho para tanta gente, né? Desde que ela lançou a Lili, desde que ela fundou a Lili, ela tá abrindo caminho para tanta gente trabalhar e se desenvolver. E aí a gente tá junto, né? Junta nessa. E bom, eu amo o que eu faço muito. Sou apaixonada pela fisioterapia, apaixonada pela educação, né? Porque o mestrado foi para isso, foi para trabalhar com educação. E o fato de amar a minha profissão, o fato de amar muito o que eu faço, faz com que eu sinta tanto prazer trabalhando que acho que até contribuiu um pouquinho para esse episódio que eu tive recentemente. Porque, contextualizando novamente, né? Esse mês de junho foi um mês que eu tive que me afastar do trabalho, porque eu tive
Eu fui afetada, né, por uma exaustão mental patológica e, e ficou incapacitante, né? Não foi um cansaço mental simples de descansar, dorme uns 2 dias, final de semana, e acorda e tá tudo bem. Foi assim, né? Foi algo que me incapacitou durante semanas. Então, então é isso. Eu não esperava por isso. Mas sabe quando você é da área da saúde e você sabe que tá errado? Sei, sei porque, inclusive, os profissionais de saúde é top um da lista das pessoas que são acometidas por exaustão mental e a síndrome de burnout, né? Sim, Profissionais de saúde têm uma relação com o trabalho que dificulta diversas vezes o olhar para si, né? O cuidar de si. Porque se volta a cuidar do outro sim. e se vê sempre numa condição assim de segundo plano e esse planejamento do autocuidado, a rotina do autocuidado, a sua relação com o trabalho vai ficando em segundo plano, né? Então, assim, top um da lista de profissionais com a síndrome de burnout são profissionais de saúde. Isso. Casa de Ferreira, espeto de pau. É por aí, né? É, é uma Desse jeito. É. porque é, a primeira coisa que vinha na minha cabeça quando eu entendi que eu estava doente, que eu não ia conseguir trabalhar, veja bem como foi, como a doença é tipo assim, o que que vai acontecer com meus pacientes? Eu não pensava o que que vai acontecer comigo, entendeu? Uhum. Eu o que que vai acontecer com meus pacientes? O mundo vai parar se eu sair dele um pouquinho, né? Não vai, meu Deus, não vai, caramba. Então isso retroalimentou, né, o- retroalimentou a patologia por um tempo, assim, até eu entender que eu tinha que. Não, gata, você não tá. Olha, não, não tem pacientes, não. O paciente é você. Não. Depois de você se olhar, né? Se perceber, enfim. O que que eu acho que a gente, assim, pode aprender, né, com essa sua experiência? Eu acho que é uma oportunidade, né, Carol? Assim, acho que você traz de forma generosa, assim, vamos fazer uma live para conversar sobre isso, né? Porque é algo que você percebe que pode beneficiar, né? Eu vi Betânia falando assim, ai meu Deus, eita meu Deus, será que eu tenho isso? Porque muitas vezes, Betânia, você é profissional de saúde? Já pergunto, porque é muito comum, né? É, Muitas vezes, só quando a pessoa se dá conta que está num estado incapacitante, como você disse, né? É que ela para pensar, preciso de ajuda profissional e normalmente é esse profissional que vai dizer você precisa parar, né? Porque interromper as funções normalmente se espera que isso aconteça de fora para dentro, que alguém externo lhe diga você precisa parar, né? E por mais que você comece a apresentar sintomas e que vá alterando, né, todo o seu estado geral de saúde, mas normalmente precisa ouvir isso, né? Você precisa parar, você precisa interromper suas atividades de trabalho. E aí eu acho que é legal a gente distinguir, né? Você falou uma coisa também importante, que é assim, entrei num estado de exaustão, que é diferente do estado de cansaço. Ó, a Betânia disse que é assim, da área de saúde há 19 anos. Então, Betânia, é bom se atentar, né? Como é que você tá, como é que tá seu ritmo de trabalho, sua relação com o trabalho e sua saúde, né? Então, quando a gente se dá conta de que descansar um fim de semana, uma noite bem dormida, tem feito
assim, relativamente uma rotina de cuidado, de descanso dentro do padrão esperado, e essa exaustão não passa, e começa também a sinalizar, outros sintomas começam a sinalizar, né? Eu queria até ouvir quais foram, o que te levou, quais foram os seus sintomas, Carol, assim, que te fizeram pensar assim, estou exausta. O que foi? Como foram os seus sintomas? É bem interessante isso aí. Começou, eu estava me sentindo cansada desde a dissertação do mestrado, né? E Hum, eu defendi a dissertação do mestrado no começo do ano, próximo ao carnaval, final de fevereiro. Mas antes de defender, eu estava atendendo e estudando, e muito tempo sentado estudando, sabe? Assim, horas, mais de 12 horas, direto para poder finalizar no prazo. E logo depois que eu defendi a dissertação, eu tinha alguns pacientes que estavam esperando eu terminar a dissertação para eu voltar a ter um rendimento interessante no consultório. Então, eu não tirei férias, porque era o momento, Aumentou, né? era o momento de eu tirar férias, mas eu não tirei férias. Eu emendei uma responsabilidade na outra. Uhum. E eu fiquei direto e comecei a atender bastante, porque quando eu voltei, as pessoas souberam que eu estava voltando, que eu recuperei o ritmo de atendimento clínico. Então, isso eu fui ocupando, porque sempre na preocupação de, não, essa pessoa está com dor e eu preciso, né? Eu tenho que, poxa, quem tem dor tem pressa, então eu preciso me dar um jeito para poder atender a pessoa. E fui assim, e aí atendia de manhã, atendia de tarde, atendia de noite, tentava organizar, não conseguia, e ainda tinha outros compromissos, né, relacionados à parte gerencial da clínica e a parte do doutorado, que já começou também, que eu passei no processo seletivo do doutorado no ano passado, então esse ano já começou o doutorado, começou em março. Então foi meio que uma coisa atropelando a outra, assim. E aí o mês de maio foi um mês que eu não dormi, porque tem um bar próximo à minha casa, que tava tocando muita música e mais fora do normal. E aí eu não tava conseguindo dormir. Então eu já vinha cansada. Eu já vinha sinalizando assim, as pessoas vinham conversar comigo, eu já tava sem paciência. Eu já estava irritada. Quando eu chegava em casa para descansar, eu dormia e nem conseguia entender que estava acordando de novo. E eu só me sentia, começava a me sentir um pouco descansada no domingo, 4 horas da tarde. Eu me lembro dessa sensação, era bem clara. Eu me sentia descansada no domingo, 4 horas da tarde. Ou seja, não era suficiente, né? Porque domingo, 4 horas da tarde, eu me sentia descansada. Aí eu ia arrumar minha roupa, lavar minha louça, cozinhar minha comida, preparar minhas coisas. Ou seja, eu não ia ficar só dormindo, né? Eu ia fazer tudo aquilo que era para eu ter feito, né? Normal da vida, de cotidiana de qualquer pessoa. E eu não conseguia fazer. Então, isso já gera uma série de outros problemas, né? Porque aí minha nutrição piorou, porque eu fiquei tendo que comer comidas que não sou eu que faço, e a comida que eu que faço, eu sei que elas não são oleosas, eu não como muito trigo em casa, eu não como leite. Então, assim, tem uma série de coisas da minha nutrição que quando sou eu que estou preparando a minha comida, eu tenho um cuidado maior. Eu como mais legumes, mais frutas, mais verduras, e comendo fora não tem como. Então, sono ruim, alimentação ruim, tempo para exercício. Boa noite, Camilinha. Tempo para exercício. Possível. Então eu virei o pior pesadelo dos meus pacientes. O que eu combato todos os dias de estilo de vida, ajudá-los, né? Eu acabei não priorizando o meu estilo de vida. E aí quando aconteceu a privação de sono, aí isso foi pronto.
Aí eu não consegui mais, aí eu desabei. E é muito interessante porque o sintoma último que eu senti foi como se meu cérebro ele tivesse derretendo. Eu sentia meu cérebro derretido, assim. Eu fui cortar o cabelo, e a cabeleireira olhou pra mim e ela falou assim: Carol, você fumou maconha, minha filha? Respeita. Eu vim cortar o cabelo. Aí eu fiz, não, eu tô cansada só. Eu não consegui nem falar isso. Isso eu pensei, mas eu fiz, não, eu só tô cansada. Tipo, só tô cansada. E essa foi a última coisa, assim, a última interação que eu tive, sabe? Foi essa. Foi a Maica que corta meu cabelo, né? Aí Maica perguntou pra mim, maconha. Alguma coisa tá estranha. Algo errado não está certo, né? Tem alguma coisa. Aí eu fiz, não, eu só tô cansada. E na minha cabeça, meu Deus do céu. Óbvio que não, né? Mas eu tava de um jeito que parecia, né? Eu tava, tipo, abestalhada. Sabe quando a pessoa tá abestalhada assim? Eu tava abestalhada. E você me conhece, velho. A gente se conhece há um tempinho já. Eu sou uma pessoa, eu tô aqui, ó, né? Alta astral, dinâmica, sorrindo, brincando, Né? ativa e tal. E eu tava assim. E pra você, um dia eu falei, amiga, a casa caiu. Consigo não. Aí ela, amiga, descansa uns 2 dias. Eu fiz, não, você não tá entendendo. A casa caiu mesmo. Eu não sei quando eu vou conseguir voltar. E eu realmente não sabia quando eu ia conseguir voltar. Eu não sabia. Eu saí e isso foi o mais assustador pra mim, sabe? Porque eu não sabia quando eu ia conseguir ficar boa. É diferente de uma gripe, né? Você sabe que tem mais ou menos ali um tempinho. Mas quando é na mente, você não sabe. Eu acho que, enfim, você trouxe vários aspectos assim que são super importantes a gente conversar. Essa questão assim de ter essa autopercepção, né? Do seu ritmo de vida, do seu modo de funcionamento, tá atenta a isso e se dar conta de que algo errado não está certo, né? Como você disse. Então, não entrar no piloto automático, né? Não, assim, a gente vai indo, vai. Não. E aí, às vezes, a pessoa ela entra nesse ritmo e aí ela precisa de uma enxaqueca permanente, palpitação, sudorese. O sintoma físico precisa chegar, porque a gente tem uma cultura de valorizar o sintoma físico, né? A gente não valoriza os sintomas emocionais, que também são sintomas que podem aparecer, né? Na síndrome de burnout, na exaustão, que é irritação, isolamento social, né? Tristeza, pessimismo, né? Enfim, falta de vontade de viver, falta de propósito, que são sentimentos, que são sensações, mas que quando o físico, né, chama, algo está acontecendo, né? Então, isso é a primeira coisa. Eu acho que é importante, é isso, assim, tá atenta. Então, Betânia, é isso. Assim, a Betânia tá falando, será que eu tenho isso? Então, tá atenta ao seu estado emocional, físico, né? De conexão com o próprio corpo. Então, outra coisa importantíssima, assim, que para tudo, para todas as síndromes, doenças, é a questão do sono, né? Então, tem autores assim que falam, né? O sono, a vida depende do seu sono. Seu estado de saúde, seu estado mental, emocional, tem uma relação direta com a qualidade do seu sono, né? Então, quando você entra em estado de privação de sono, isso por si só já afeta todo o sistema endócrino, né? Neurológico, circulatório, tudo, digestivo. Então, o sono, ele é um pilar para a saúde, né? Tanto no sentido de rotina, de prevenção, né? Quanto é necessidade básica.
quanto para a própria melhora de qualquer condição que se entre, né, de um estado de não saúde, né? Então, dormir é um santo remédio, né? Então, essa rotina de cuidado, o sono tem que ser uma prioridade. Então, quando você entrou nesse estado de privação, você já estava exausta, né? Já estava vivendo aí uma exaustão constante, né? E aí entrou com esse fator e realmente isso dificulta, né? Qualquer melhora. E aí o perceber-se assim, preciso parar. E aí buscar ajuda profissional, né? Porque não é só parar. Então, assim, existem, claro, níveis e dimensões, assim, né? Do adoecimento, do nível da exaustão e, por exemplo, da síndrome de burnout. Mas buscar ajuda profissional é importantíssimo para você ser avaliada e aí ser orientada sobre. Então, assim, um dos primeiros passos é a avaliação assim, da necessidade de uma psicoterapia, né? Porque é importantíssimo estar avaliando, né? E estar cuidando, e estar pensando enfim, como está esse contexto, como é que está essa condição de vida, como é que está a sua relação com o trabalho, porque é isso, tem essa diferença também, né? A síndrome de burnout, ela tem uma associação direta com a condição de trabalho, né? É uma exaustão por trabalho, né? Existe a exaustão materna, existe outros estados, né, de exaustão. Um cuidador, alguém que cuida de outra pessoa, também pode entrar no estado de exaustão. Enfim, depende, né, do contexto que se vive. Agora, a relação com o trabalho, que eu acho que é, Sim. né, de onde vem a sua exaustão, né, ela precisa ser revista a sua relação com o trabalho. Então, quando você fala assim, quando é que eu ia ficar boa? A gente também não pode afirmar assim, você está boa, porque enquanto você não rever, né? Enquanto você não estabelecer uma outra rotina de vida, né? De autocuidado, acompanhamento e rever a sua relação com o trabalho, não dá para dizer que você, né? Eu tô de alta, diga. Está de alta, está bem, né? Então, é um cuidado que você precisa manter, né? Uma atenção com o seu ritmo de vida, né? Com o seu modo de lidar, por exemplo, com o seu trabalho, que você precisa estar num estado constante de alerta, né? De atenção, para não, enfim, não só para não cair no mesmo ritmo, né? Mas para rever assim, o que que eu não estava dando conta, porque primeiro tem que reconhecer isso também, né? Por que que eu não dei conta? Foi só o bar barulhento? Não, provavelmente o bar barulhento foi a gota d'água, foi ali o que chegou e tirou, né? O que você teria ali de descanso, que seria só noite de sono, mas e o resto das horas do dia, né? Então, temos aí 24 horas, sendo que das 24, 8 dormindo, né? O que nos resta ali de 16, mais ou menos, né? 6, né? 6 horas dormindo, mas dentro dessas outras 16 horas, como é que está, né, a rotina de exercício, de alimentação, de descanso, de hidratação, de socialização, né, de prazer mesmo, espiritualidade, tudo isso compõe fatores, né, de saúde. E a partir desses fatores de doença, né? Então, pensar em rotina, né? A saúde como algo que se adquire, que advém a partir de rotina, é difícil. Uma rotina saudável não é fácil, né? Você ter essa disciplina, né? Mas é a partir disso que a gente ou segue, né? Se prevenindo, se cuidando, né? Tendo saúde ou adoecendo. Então, esse estado de alta, você fala, já estou ótima. Devagar, coisinha. Também, né? Eu recuperei meu otimismo, entendeu? Ótimo.
Isso é fundamental, isso é É um bom importantíssimo, né? sintoma, né, Eva? Pelo menos. É, perspectiva, otimismo, é, motivação, né? Ter motivação para fazer o que se faz, né? Então, é, na síndrome de burnout, um dos sintomas principais é a perda da motivação, né? Uhum. Do que se faz. Então, o trabalho ele deixa de fazer sentido, deixa de dar prazer, se torna algo muito sofrível, né? Algo que gera angústia, que gera outros sentimentos, né? Negativos, desencadeando aí uma baixa autoestima, né? Uma despersonalização, assim, não me reconheço fazendo o que eu faço, não gosto do que eu faço, o que eu faço não tem bom resultado, a autocrítica que Ixi, Maria. Nossa, nada tava impressionante. estava bom, Impressionante. Betânia falou aqui, né, uma hora assim, com certeza você é massa, me ajudou demais. Obrigada, Betânia. Muita gratidão por esse seu comentário. Eu não conseguia enxergar isso. Eu não conseguia. Eu recebia elogios de pessoas, assim, né? E, você tá me ajudando, eu tô conseguindo ficar melhor. E aquilo que eu tinha eu não tenho mais e tal. Mas eu não conseguia ver valor nisso. Eu achava que o que eu estava fazendo não era suficiente para ninguém, sabe? Então, por melhor que as pessoas estivessem ficando, isso nunca era suficiente. Então, eu acho que isso estava alimentando de novo o meu cansaço, porque eu ficava pensando naquele caso depois. sim. E aí eu pensava naquele caso e eu pensava, poxa, mas se eu tivesse ido por esse caminho aqui, eu acho que eu tinha feito um trabalho melhor para essa pessoa. Cara, passa do normal de você ser caprichoso com o trabalho. Porque eu sou caprichoso com o trabalho. Sim, Passa do normal. Isso não é normal, sabe? Você ficar, não, tá tudo calma, tá tudo bem, sabe? Tipo, você tem uma formação, você estudou para aquilo, você é preparada para isso, você tá tendo resultados, você uhum, tá melhorando, você tem uma eficácia comprovada pela alta terapêutica, e mesmo assim você acha que o que você está fazendo não está suficiente. Isso é o pior algoz de todos do burnout. Eu acho que é isso, assim. A pior coisa. É essa autocrítica que você falou. Isso estava me pegando no dente, assim, sabe? Tava demais para mim. Então eu realmente tive que pensar o porquê disso, né? Foi uma... Eu faço terapia, tá? Eu faço um terapia. Eu faço passo importante. Quando eu disse pra minha terapeuta que eu achava que eu tava com burnout, aí ela olhou pra mim e fez assim, porque eu tô te avisando tem uns 3 meses que você tem que parar. Eu falei, rapaz, eu acho que eu tô com burnout, ó. Ela fez, eu tenho certeza, eu já diagnostiquei você tem um tempão já. Mas é isso, né? Enfim, não posso falar de ninguém. Eu só consegui enxergar quando meu cérebro deu uma cacetada na minha cabeça. E aí eu tive que parar. Eu fui obrigada a parar. É tipo meus pacientes que chegam para mim com dor na lombar, depois de ter sentido uma dorzinha, uma dorzinha, uma dorzinha, uma dorzinha, chega um momento que trava, que não consegue levantar do chão. Aí chega para mim no consultório. Aí foi assim que eu fiquei, sabe? Foi assim. Isso que é quando o físico, né, determina também, né? Essa, essa interrupção, né, das funções. Uhum. E o emocional, ou seja, né, sua psicóloga vinha sinalizando, né, Sim. uma condição assim, importante para você atentar, cuidar, mudar a rotina, né? Teve alguém aqui que perguntou o que fazer, né?
E aí é isso, né, que eu já havia dito, assim, a rotina da saúde, como é, né? Assim, é bem delicado, porque a cada dia aparece, né, inúmeras coisas que se deve fazer. Então, se fosse fazer tudo que se manda, né, tudo que se manda comer, tudo que se manda beber, tudo que se manda... Enfim, mas também pensar numa rotina simples, viável, Sim. né? Viável, dentro da realidade da pessoa ali, o que cabe, mas com prioridades, né? Então, assim, sono, primeira prioridade, eu vi Betânia falando assim que tem noite que nem dorme. Então, buscar outros métodos, outras terapêuticas, né? É, não dar-se por vencido pelo sintoma, né? Ah, não consigo, não adianta. Não, né? Assim como a gente já conversou, né? A dor, não tem que ignorar uma dor, né? Ignorar, não, não se deve ignorar uma dor, não se deve ignorar um incômodo, um sintoma que traga desconforto, né? Então, a privação de sono, não conseguir dormir, é algo que precisa ser visto com cuidado, né? É algo que precisa ser, então, buscado outra forma, outros métodos, enfim. Mas não se pode banalizar, eu não durmo, né? Porque isso vai acarretar inúmeras outras consequências. Então, dentro da rotina do que é possível e viável, incluir momentos de pausa, momentos de lazer, momentos de socialização com a família, né? Com amigos, natureza, né? A natureza, a gente tem aí o Rio São Francisco, para quem está por aqui, né? A gente tem o Rio São Francisco aí, que é uma fonte de abastecimento, né? A natureza, isso já tem pesquisas que comprovam, né? Crianças em contato com a natureza, adultos, idosos, enfim, não é a faixa etária. Com contato com a natureza, tem uma qualidade de vida melhor, o sistema imunológico melhora, né? A estabilidade emocional. Então, tem métodos simples, né? Então, não é uma hipervitaminose, tem que tomar não sei quantas vitaminas, nananã, 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 estimulantes. Uhum. Não, é dentro do que é possível, viável, simples, né? Mas eu acho que o mais importante, assim, é estar atento ao próprio ritmo, né? Ao que seu corpo tem demonstrado para você, o que o seu emocional. Então, assim, você se vê como você se viu, né? É, irritada, né? Vamos dizer assim, impaciente, sem foco, né? Lenta. Enfim, você se reconheceu e falou: opa, esse não é o meu modo. E aí não banalizar e tocar, né? Porque aí tem gente que vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, vai tocando, até pifar, né? Então, assim, buscar psicoterapia, eu acho que é um dos primeiros passos, um profissional médico, né? Assim, Teatro. o mais preparado, né, que a gente precisa reconhecer é um psiquiatra, né? Psiquiatria eu acho que é a área que tem mais, então, condições, assim, de cuidar, né, dessa condição, da síndrome de burnout, da exaustão mental, ver a necessidade do uso de um medicamento, né? Porque outros sintomas podem chegar, né? Então, ansiedade, depressão. Sim. Então, às vezes a necessidade de algum medicamento. E aquilo ser ali utilizado durante um período, ser avaliado junto, né? Muita gente tem muito receio de iniciar o uso de medicação, né? Psicotrópico, enfim, mas a necessidade disso precisa ser avaliada, porque é uma condição que precisa ali. Então a gente não sabe se dura 3 meses, 6 meses, um ano para a pessoa se restabelecer. Sim. O se restabelecer, quando eu digo assim, rever a sua relação com o trabalho, também pode ocasionar o rever o seu trabalho, o seu local de trabalho, a cultura da empresa que você trabalha, né? Porque isso vai fazer diferença. Então, assim, um local de trabalho que a pessoa não se sinta, por exemplo, valorizada, reconhecida, um mínimo de autonomia, condições de trabalho, né?
é, saudáveis, né, salubres, tempo de trabalho também, né, jornada de trabalho adequado. Então, mas e os boletos? Sim, comece a olhar para dentro de si seus potenciais, outras formas de pagar esses boletos, né? Outras vias de trabalho, rever, porque às vezes a pessoa ela adoece no trabalho, pelo trabalho, e se torna mais difícil ainda criar outras estratégias, né? Pensar outras formas, enfim, iniciar uma nova jornada de estudo, porque já está numa condição de saúde que vai dificultar ela se movimentar, ela conseguir sair, né, da condição que ela está, adoecida. Então, por isso que é a importância de estar atento e conectada, né, às suas necessidades e à sua condição de saúde. Isso aí eu acho que essa autopercepção, né? É o que tem que balizar. Porque o local de trabalho, né? A estrutura do local onde você trabalha, como você trabalha, então você fala, né, da sua vivência, eu também tive já um histórico, né, de síndrome de burnout que já tive. E eu me dei conta, assim, e não consegui parar, Entendi. né? Assim, demorei um bom tempo para me dar conta de que eu estava exausta, Não né? sabia. É, e exausta, não me reconhecia no trabalho, gente, eu não. Enfim, e foi durante a pandemia que eu me reconheci, que eu me percebi completamente energizada, assim, desmotivada, cansada, uma exaustão que não passava. Mas tinha essa condição da pandemia, eu estava trabalhando na gestão de saúde, né, à frente, a gente não parou, a gente não foi para o remoto, a gente ficou presencial. Verdade. E aí, quando eu me vi assim, então, assim, juntou a tensão do Covid, que todos nós vivemos, né? O medo iminente da morte, da perda de alguém, enfim, da contaminação, toda a neurose que se instalou, né? De não se aproximar das pessoas, enfim, tudo que a gente viveu e o estresse do trabalho que eu vivia estando à frente, junto, né? De uma gestão de saúde. Realmente é legal você ter tido. Quando eu me dei conta, eu falei, gente, eu estou exausta. E eu só me dei conta que eu estava exausta quando eu mudei de trabalho, Entendi. ia pegar o ritmo do trabalho de novo. Eu falei, realmente estou exausta. Então, assim, é delicado quando a gente pensa assim, mas eu preciso trabalhar, Uhum. né? É delicado. Na sociedade moderna, a gente precisa trabalhar. Então, também acaba que a síndrome de burnout é algo que passou a ser diagnosticado e visto a partir da nossa sociedade mesmo. Contemporânea, são questões contemporâneas, né? Que é exaustão do trabalho, jornada de trabalho estendida. Hoje em dia o WhatsApp invadiu a nossa vida, então a gente trabalha fora do trabalho o tempo todo, que era a minha condição de trabalho, eu trabalhava de domingo a domingo, sem hora. Então tem todas essas condições que o virtual atravessou e que separar tem se tornado mais difícil, mas que é de suma importância a gente. Opa, telefone. A gente. É isso, manter atenta, né? Sim, Ao nossa condição, né? Nosso estado geral de saúde física e emocional. sim. Você sabe que é interessante que eu conversei com alguns. Eu tive dois. Por causa dessa condição do burnout, eu precisei entrar em um estado analítico permanente, um estado de meditação permanente, digamos, de atenção plena, assim, permanente, por muito tempo. Então, digamos que desde que eu parei, a princípio eu não conseguia pensar em nada, então eu só dormia e comia com a ajuda de aparelhos. Eu comia com a ajuda de pessoas, né? Pessoas próximas que me ajudaram, assim, porque eu tava, não tinha
condição de pensar nos primeiros dias o que eu ia comer e tal, do jeito que eu tava, assim. Então eu precisei realmente de um help nesse sentido. E aí depois eu comecei a recuperar algumas funções básicas, como preparar minha própria comida em casa. Então, assim, trabalhar não era nem, não estava nem perto, eu não conseguia pensar no que eu ia comer. Então, depois que eu. Bom, eu saí, parei de atender, né? Mas para eu sair de atender, eu tive que resolver várias coisas na clínica antes de sair. E essas coisas eu não estava tão exausta, porque não era isso que estava me cansando. Não era esse trabalho que estava me cansando. Não era esse trabalho que estava me dando esses sintomas. Então, quando eu fiquei um pouquinho melhor, eu falei, tá, eu vou sair, eu preciso me ausentar, mas eu preciso deixar algumas coisinhas só um pouquinho no lugar para poder a casa não cair toda, né? Porque, enfim, uma coisa é você se ausentar de uma função que você tem outras pessoas para fazer e quando você gerencia, quando você que organiza. Então, nessa organiza uma parte, eu organizo a outra, né? Então, eu tive que sair e deixar pelo menos algumas coisas, né, no lugarzinho. Pronto. Aí depois passei umas 2 semanas assim, sem fazer absolutamente nada. Fui ver minha família, que fazia muitos meses que eu não via. E aí foi quando eu comecei a, de fato, ressurgir das cinzas, né? Essa questão do contato familiar que você falou, que é tão importante. Eu fui para Salvador, fiquei na casa de uma tia minha que é bem pertinho da praia. Então foi quando começou o meu cuidado lá. Depois eu fui para Recife, fiquei na casa dos meus pais, fiquei na casa da minha avó, a Maica entrou aí. Aí você falou dela. Corta meu cabelo, que achou que eu tinha fumado um baseado, eu tava só cansada, viu, Maica? Tá lembrada, né? Foi exaustão no trabalho aquele dia. Então, assim, fui ver minha avó, fui ver meus pais, né? Meus pais me abraçaram assim, quase que não me deixam voltar. Colocaram Uhum. uma nuvenzinha, não me deixavam decidir nada, faziam assim, agora você vai pra academia com a gente. Agora você vai comer, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer aquilo. E eu, no resto do tempo, eu ficava assim, igual uma princesinha. E foi isso, assim, uma UTI, entendeu? Foi quando eu cheguei em Salvador, foi a primeira UTI. Quando eu cheguei em Recife, foi uma segunda UTI. Minha família, graças a Deus, assim, foi, né, meus braços e minhas pernas. Claro que antes de ir, eu tinha, né, eu tive todo esse. Eu tenho acompanhamento tanto de psicóloga quanto de psiquiatra. Então, aquilo que você falou, primeira coisa, que a gente faz? Primeira coisa, profissional de saúde, porque é uma doença. Então, primeira coisa, a gente precisa ir no profissional de saúde. Segunda coisa, qual é a zona de conforto? Onde é a minha zona de conforto? Eu preciso da minha zona de conforto agora, porque eu não consigo. Então, eu fui atrás da zona de conforto. E aí, quando eu cheguei lá, em algum momento, aí eu comecei a conseguir pensar o que, que eu ia fazer. E foi muito interessante que quando eu saí de Salvador para Recife, eu parei numa livraria, porque eu queria. Eu gosto de ler quando eu viajo. Eu gosto de ir numa livraria, escolher um livro e tal, e ler durante a viagem. E aí tinha um livro lá, eu ia até trazer, esqueci, está lá na sala. Organize sua vida mudando seus horários. É o nome do livro. Eu falei, cara, esse livro é o que eu preciso, sabe? Tipo, foi dito e feito, assim. A primeira página do livro, você tem que dormir 10h30 da noite, acordar 5h30, aí fazer exercício, voltar a comer, aí vai trabalhar em uma atividade que seja mais ou menos assim, meio-dia você come, vai trabalhar de novo, ou então vai estudar, fazer alguma coisa, e antes de anoitecer, você come a última vez. E atenção plena, né? A questão da meditação. Pronto. Foi isso. Sabe quando você falou assim, a gente precisa de algo, precisa de rotina, precisa de algo que seja viável para a rotina
E não pode ser muito complexo. Se for complexo, você não tem condição de raciocinar. É muito bom esse livro. Depois eu vou Outro, botar. queria sugerir também um Sim. livro que trata sobre isso também, que é A Exaustão no Topo da Montanha, que é de Alexandre Coimbra Amaral, que é um psicólogo maravilhoso. Exaustão, tô bom. A Exaustão no Topo da Montanha. É um livro muito bom, muito leve, assim, que ele vai falar sobre isso, assim. É, a gente vai, quando chega no limite, né? Que é isso, assim, chega lá no topo da montanha, mas está exausto. Então, assim, você vai buscar, né? Uma realização profissional, financeira, a que custo, né? Assim, e outros valores que são importantes e fundamentais, e outros espaços da vida que vão sendo desvalorizados e esvaziados porque a jornada de trabalho toma Tudo aí 16 horas. invade você. Então você acorda pensando em trabalhar, dorme pensando em trabalhar, acorda pensando... E aí quando dá em algum intervalo, você faz alguma coisa ali que... Então, assim, esse conceito de produtividade, né, de alta produtividade que se vive, então você tem que produzir não só no trabalho, mas você tem que botar na rede social que você produziu e tem que produzir para a rede social. E que aí virou né, esse atravessamento do virtual, que aí virou um outro espaço também de demanda, de cobrança, de autocobrança. Então, em que momento assim que a gente se desconecta disso, dessa autoprodutividade, porque virou algo muito valorizável, assim, você estar exausta, como eu estou exausta. É, É assim, pois é. é muito Olha, valorizado. É muito desculpa valorizado. só te interromper. Você falou uma coisa agora que eu acho muito interessante. Logo que eu adoeci, né? Logo que eu me afastei, eu falava com algumas pessoas que diziam assim: Ah, o que é que você tem? Aí eu falava assim: exaustão pelo trabalho. Aí as pessoas diziam assim pra mim: Ah, eu também eu tô exausta. Aí eu olhava assim: é brincadeira, né? Eu tô incapacitada, bebê. Não é um. Não é Não, simples assim, não. não, eu tô incapacitada, mulher. Eu não consigo, entendeu? Quebrar minhas pernas. Como é que vai andar? Então, essa sensibilidade em relação às capacidades mentais, né? As incapacidades mentais, que é clássica porque as pessoas eu percebi isso agora. O quanto as pessoas geralmente nem entendem, nem abrem espaço para o próprio cansaço, e eu me incluo nisso, porque eu não estava abrindo, Respeitando, né, o seu eu não cansaço. estava respeitando o meu cansaço, e também não conseguem olhar com empatia o cansaço do outro, porque está exausta e não consegue olhar, sabe? Não, e tudo bem se tá cansada. É isso aí, né? Entende? Tô cansada, preciso descansar. Vamos, vai descansar, cara. Aí, não, eu também tô cansada. Não, eu tô entendendo. Mas assim, vai descansar então. Parece que não pode, parece que pode descansar. Não cabe. E outra coisa que é interessante a gente pensar assim, não cabe na rotina pausas. Que não dá pra dizer assim que a gente descansa, mas assim, você tem uma pausa. Então, eu já me vi, por exemplo, em horário de almoço, principalmente naquela fase da vida, assim, em que eu podia almoçar e eu poderia tirar ali 15 minutos, 20 minutos, né? Fazer a cesta, né? A cesta. É, Aquele descanso. Não, não posso. Aquele estado de tensão e alerta em que momentos de pausa se tornam questionáveis, né? E essa sensação eu preciso cuidar, porque assim, não, por que eu não estou ocupada? Não, por que eu não estou ocupada? E essa jornada que atravessa, né, dia, noite, qualquer hora, e o único momento de descanso que é permitido ou reconhecido é a hora de dormir, né? E aí, em algum momento, isso pode não ser suficiente para algumas pessoas. A gente também não precisa generalizar, mas
para algumas pessoas, só descansar na hora de dormir pode não ser o suficiente. Então, rever a própria rotina inclui isso, rever o ritmo do próprio corpo. Então, em algum momento, dê uma pausa, né? Inclusive, assim, durante o trabalho, estabeleça lá se é o seu momento do cafezinho, se é o seu momento de descer um pouco, respirar, parar, conversar um pouco com outras pessoas. Esse intervalo que vai, né, vai fazer bem, vai trazer ali algum respiro, alguma oxigenação, né? E aí, na nossa sociedade da alta produtividade, isso não é bem visto. Então, rever isso e dentro da cultura da empresa, inclusive. Então, assim, eu acho interessante que está bem atual isso, a redução da jornada de trabalho para 4 dias na semana. Isso tem começado a reverberar, né? Eu tenho visto empresas que têm começado a reduzir a jornada de trabalho porque os funcionários se tornam mais produtivos, proativos, criativos, dispostos, né? Disponíveis com essa redução. Porque essa invenção dos 7 dias da semana, 2 se descansa, e aí, só que esses 2 se descansam não é uma realidade. Porque nesses 2 você ainda tem muitas outras funções e compromissos e resoluções a serem feitas, né? E compromissos sociais, enfim. Então, rever isso dentro da rotina é difícil para muitos jovens, mas é extremamente necessário, né? Questão da cultura da empresa, né? É impressionante como foi importante isso ter acontecido na Lilium. Porque hoje, eu e Vanessa, a gente já conversava sobre isso, sobre bem-estar no trabalho. Mas eu, depois disso, eu estou assim, não tem conversa, você vai sair para almoçar agora. Parece uma besteira, né? Mas Sim. pra você ter uma ideia, eu voltei segunda-feira, né? Voltei assim para as atividades mais administrativas ainda. Mas assim, eu tive alguns embates assim, ah, não, mas eu posso almoçar tal. Não, você vai parar para almoçar. A rotina, É né? inquestionável, é indiscutível, entendeu? É inegociável. Não tem demanda mais importante do que você parar para almoçar. Não tem, entende? Não tem. Porque vai Uhum. ser muito pior se você adoecer e eu ficar sem você, cara. Vamos pensar de uma maneira bem, né? Trabalho por trabalho, sem fatores humanos, digamos assim. Pois é, Joaquim foi hoje. Aí ele tá falando aí, ele tá se reconhecendo. Joaquim foi hoje. Evelyn foi, eu acho que foi segunda-feira, Evelyn, que eu conversei com ela. Mas assim, poxa, vocês não foi tão ruim ficar sem mim? Não foi tão ruim quando eu, né? Poxa, imagina a quantidade de coisa que ficou, né? Atravessada ali, porque eu não estava respeitando as minhas necessidades básicas de ser humano. Não estou falando que ninguém estava botando uma arma na minha cabeça, não. A arma era a própria disfunção, era a própria patologia, né? E eu não estava almoçando. Então, assim, como eu sou, digamos assim, a liderança, se a liderança faz isso, acaba que todo mundo, Ah, isso é importantíssimo, Carol. né? Essa visão, né, da cultura da empresa é isso. É algo que precisa ser visto pela liderança, né, da empresa como algo importante, cuidado, né, o cuidado, a rotina, enfim, uma cultura saudável dentro da empresa tem que partir da liderança da empresa, Isso. né? O funcionário ele vai entrar no ritmo que for direcionado, né, pela liderança da empresa. Então, assim, por exemplo, se vocês estabelecerem lá intervalos, vocês são as primeiras a terem que fazer esses A intervalos. gente tem que fazer. A rotina do almoço, por exemplo, que é algo que, como você disse, é inegociável, mas que dentro dessa visão da alta performance é que
Eu funcionei assim, durante a pandemia, comia na hora que dava, enquanto o tempo que desse. Por isso que eu também entrei nesse estado, né, de exaustão, mas porque não pode, tem que ser negociável. A rotina da saúde, né, e das práticas que trazem saúde precisam ser negociáveis, né? Então, às vezes é difícil abrir mão ali de mais 5 minutinhos. Peraí, a reunião vai se estender, né? É difícil interromper e dizer assim, agora vamos Tá almoçar. desse É jeito. difícil, às vezes, dizer assim, ai, tem que ir para Tem. academia? Tem que fazer uma atividade física? Tem que fazer uma atividade. É É. duro, né? As Agora, pessoas falam, vai na fila do ódio. Não, é, tenta ir na força do amor, se der, mas vai, né? Tem que ir. Mas, enfim, então, rever, rever, né? Rever essa rotina, rever. Importantíssimo isso. O tempo todo tá ali cultivando uma rotina saudável. Vira hábito, né? Não almoçar, vira hábito estender o horário do expediente, isso, vira hábito chegar em casa eu termino de fazer, não, no sábado eu faço, enfim, vira. enfim, a rotina que vai do trabalho que vai atravessando, né, todos os outros campos da vida. E que precisa ser um dos campos e não o campo, né? Porque a gente tem essa cultura mesmo desde do estudo, né, na escola. Então, assim, a gente estuda para ser alguém, porque, né, é a partir do trabalho que a gente vai criar uma identidade, que vai se reconhecer e ser reconhecido, né? E isso se torna o campo, né, principal da vida, que não deixa de ser, mas que a gente precisa encontrar todos os outros e valorizar e dar espaço para todos os outros campos importantes da vida, né? Que é o social, familiar, espiritual, né? Cultural, no sentido cultural mesmo, né? Lazer, é, novos aprendizados, né? Um instrumento musical, cantar, fotografar, né? Outros prazeres, né? Outros olhares, um esporte na natureza, enfim, se ampliar, né? Nós somos muito, temos múltiplas habilidades que podem ser desenvolvidas, né? E a gente às vezes se limita muito no trabalho, né? E a identificação total com a persona do trabalho, né? É. Eu acredito, eu tenho uma teoria de que essa identificação exacerbada com o trabalho, ela ainda é a herança de um Brasil escravo, né? Que assim, o Brasil ele foi colônia por muito tempo, ele ainda é colônia em alguns aspectos. Se a gente for olhar a geopolítica atual, a gente sabe que o Brasil, em alguns aspectos, ainda é colônia. Então, a nossa relação com o trabalho, a relação do brasileiro com o trabalho é uma relação muito patológica, no geral. Quando a gente olha outras culturas, como por exemplo a americana, é muito semelhante. Eles são um pouco piores, eu acho. Quando a gente olha uma cultura como, por exemplo, dos países francofônicos, sobretudo lá da parte da França, a relação das pessoas com o trabalho é totalmente diferente. Então, dá 4 horas da tarde, se a pessoa tem como, ela vai para um parque e fica lá, deitadinha, tomando sol. E tá tranquilo, sobretudo quando é verão. E aqui, realmente, a gente tem esse fluxo de trabalho que ele é do senso comum mesmo. As pessoas, elas são assim. A rotina, ela tem que ser assim. Se for de outra maneira, já está errado. Então, acho que existe um pensamento que ele vem antes da gente pensar, né? Vem aquele pensamento que é antes do nosso, que é o senso comum que está antes, a gente vem e tenta se enquadrar naquele tipo de estilo de vida. E isso é uma coisa que todo mundo tem que estar vigilante. E, inclusive, é uma coisa que é aí onde a gente cai, onde eu caí, por exemplo. Eu estudo saúde do trabalhador. Vê como é interessante, porque o meu objeto de estudo, ele está relacionado com a população de trabalhadores. Então, eu estudo a relação do homem com o trabalho e dor. E me Uhum. pegou.
me pegou emocional, sabe? Então, olha que eu sou uma pessoa que eu não sou ignorante do ponto de vista científico, digamos, teórico, né? Eu não sou uma pessoa que tenho falta de conhecimento. Não, eu tenho conhecimento em relação a isso porque é o meu objeto de estudo. Mas isso não me preveniu, deveria ter me prevenido, mas não me preveniu de ter, porque tão forte é essa cultura do trabalhar em excesso. A bateria do meu telefone está gritando. Você não está me vendo mais, né? Não, deu uma travada aqui. É, a minha câmera ela fechou. É porque a bateria. Tudo bem. Aguarda aí 1 minuto que eu vou Tá, pegar. Peraí. tô aguardando. Enquanto isso, vendo quem é que tá. Já quem tá aí. Camila tá por aí também, tá na área. Cíntia, Nicéia. Tem alguém aí que tá cansado também do trabalho ou não? Cadê? Vamos ver se ressuscita a câmera. É o quê? Vamos ver se a câmera é ressuscitada agora com a bateria. Você tá me ouvindo, mas não tá me vendo, né? Isso. Bem, É que você quer sair de novo? Quer sair de novo? não, eu acho que dá só um tempinho aí. Pode ser que dê certo já, né? É, carga acontecendo. Sim. Só o telefone dá com essa bateria aqui. Mas acho que você tem que me convidar de novo. Eu acho. A gente já passou de 1 hora já. Não, mas assim, só falando assim, enquanto a gente vê aí, tenta ver sua câmera voltar. Tá me ouvindo, Lu? Lu tá aí Eu ainda entre nós? tô, mas eu não tô mais participando da live, porque antes estava Ah, junto, né? É, não tem a... Eita. ah, voltou. Cadê você agora? Tô aqui. Tô Não tô te... te... Tudo bem, não te vejo, mas estamos aqui. Bom, você tá aparecendo perfeitamente agora. Eu acho que tá todo mundo vendo aí. Tá todo mundo vendo nós duas? Porque eu só não te vejo. Engraçado, né? É. Já que você vê nós duas, conta pra gente se você tá vendo nós duas. Você, além de ser fisioterapeuta, é TI da Lilian. O que Suporte remoto da live. pode remoto da live? Aí, tá ótimo. Vanessa, você tá vendo nós duas? Porque eu só me vejo, não vejo mais Carol. As duas estão lindas. Pronto, o Joaquim falou que tá certo. Então, além de estarmos aparecendo, estamos belíssimas. Ai, que ótimo. Generosidade. Edson também que tá vendo. Pronto, então tá todo mundo vendo. Então tá, beleza. Então, assim, o que a gente estava, no ponto que a gente estava era, mesmo eu tendo o conhecimento daquilo, né, o conhecimento técnico, preveniu de ser, né, afetada por esse tipo de problema. Então, isso me colocou uma bandeira vermelha enorme na cabeça de pensar, caramba, e quem não, e quem E quem não sabe que isso. Porque assim, eu tive que explicar para as pessoas, sabe? E eu sofri algumas represálias de pessoas que não estavam entendendo o meu momento também. Teve alguns embates, eu tive. Que dizer, olha, não dá para eu conversar isso agora. Você precisa divulgar com isso, porque eu não estou com condição de. Então, eu precisei educar algumas pessoas que não estavam entendendo o que estava acontecendo também, sabe? Eu Uhum. fico pensando que tem pessoas que nem entendem. Por isso também que eu quis trazer a live, porque eu fico pensando na angústia que deve sentir uma pessoa que está com uma exaustão e não está entendendo
que tem, Sim. sabe? Não, não primeiro não reconhece, né, o seu estado também, né? Não é mistério de afogados, hein? Eu vou tentar entrar aqui no computador para te ver, porque eu não tô te vendo no Tá celular. bom. Não reconhece em si, muito difícil também reconhecer isso no outro, né? E dá a devida importância, né? Você entender que o cansaço. Eita, peraí. Eu vou tentar entrar aqui no computador para te ver, porque eu não tô te vendo no celular. Agora, pronto, nós está atrasado, não vai adiantar muito. Mas pelo menos eu vejo seu rostinho aqui. É. Esse reconhecimento do cansaço como uma condição de saúde, né? De doença. Então, a importância da gente falar, achei muito bacana quando você me convidou, vamos conversar sobre isso, porque eu acho que é algo que a gente tende a dar pouca importância, pouca atenção, né? Ainda dá. O tanto que você, por exemplo, demorou, né, para se dar conta, interromper suas atividades para se cuidar, né? Isso, como você disse, tendo conhecimento teórico. E aí eu acho que é um tema super bacana, acho que, enfim, uma grande oportunidade para a gente conversar. É. Eu acho que foi. Agora, uma das coisas que a gente vai fazer junta, né, que a gente vai conversar até essa semana, é sobre o posicionamento da Lili em relação à saúde mental dos funcionários, de todos da equipe Uhum, que trabalham lá. Não só a preocupação com a saúde mental dos usuários do serviço, né, dos nossos clientes, mas de quem também trabalha com a gente, quem também faz parte da equipe. Então, essa minha pausa, ela foi extremamente importante nesse sentido também, para poder a gente ter uma estratégia clara em relação a isso. E assim, eu só consegui voltar agora porque eu estou sendo extremamente religiosa com a minha rotina. Mas ela não é, eu não tem assim muito argumento não. Se eu atrasar é no máximo meia hora, mas eu não estou atrasando nada. É todo dia correndo de manhã, todo dia tomando café no mesmo horário, indo trabalhar no mesmo horário, mesmo sem estar naquele vapor de conseguir raciocinar do mesmo jeito, ainda não tô. Igual eu tava, eu acho que eu ainda não tô. Mas assim, tô na rotina já. Tô indo devagarzinho, começando o que eu consigo fazer. E meio-dia para almoçar. E 6 horas da noite eu tenho que estar jantando. Se eu não estiver jantando. E acabou o dia. Depois disso, não tem mais. Acabou. uhum, Eu vou fazer uma yoga em casa. Eu vou escutar uma coisa. Eu vou ler um livro. Então, assim, esses momentos de pausa que você falou, eles são inegociáveis também. Então, no momento do almoço, eu estou almoçando, eu não estou trabalhando mais. Porque eu trabalhava o tempo inteiro, era aqui, ó, ou era resolvendo coisa da universidade, ou era resolvendo coisa de algum paciente, ou era resolvendo coisa da clínica, ou era resolvendo coisa com algum parceiro que está chegando na equipe, ou era, sabe? Ou era, e assim, falar com minha avó. Minha avó é a pessoa da família que eu mais falo. Ela liga muito. Ela é a pessoa que fala assim: você não me ama mais, me ligue, porque você tem vó. Aí minha mãe de vez em quando tem mãe, não, né? E eu, assim, ficava, caramba, eu tô tão exausta que eu não consigo nem falar com eles, porque se eu falar com eles, eles vão perceber que eu não tô bem. Olha que loucura. Aí eu não falava, sabe? Então, tava muito estranho, tava muito esquisito. Tava muito esquisito, não tava legal. Aí eu não tô de alta 100%, mas eu já estou apta a fazer coisas que eu não estava antes. Mas essa relação com o trabalho que você falou é constante, é todo dia refletindo sobre isso. Todos os dias refletindo sobre isso, sabe, Lu? Porque foi muito assustador. Eu fiquei realmente assustada com o que foi muito sério. Você me viu no São João, né? Você me viu dia a dia.
Mas você me viu como eu tava na festinha do baque lá, como eu tava. Uhum. Tá de choque, né? Então, pois é, isso é como se eu tivesse morrido mesmo, sabe? É bem assustador, é bem difícil. A morte, ela é um processo que assusta, mas ela também é uma oportunidade de renascimento, né? Então, eu acho que isso também está sendo uma oportunidade para você rever, né? Assim, rever a marcha que você está, rever o caminho, né? Rever o rumo, olhar mais a paisagem, né? Acho que o adoecimento em si traz muitas oportunidades se a gente conseguir, né? Olhar para o adoecimento dessa forma, né? Como uma oportunidade de aprendizado. Então, eu tenho certeza que assim, o que você aprendeu a partir Com certeza. disso, enfim, é imensurável, assim, não tem como a gente dizer aprendi isso, não é algo simples, né? Mas é algo que se torne, né? Tomara que se torne algo para você, assim, permanente, né? Um aprendizado permanente para você dar valor a outros aspectos, né? A pequenas coisas, né? Que tem muito valor, grandes coisas que têm muito valor e a gente deixa de dar valor. Mas se rever, acho que é uma oportunidade muito grande, muito boa, né? Que bom que você está se vendo, né? Em plena melhora, atenta a isso, conectada com isso e voltando. Então, assim, seja muito bem-vinda de volta. Obrigada. Tô muito feliz de voltar. Conte conosco, conte comigo. Vamos cuidar, né? Cuidar da Lilian, cuidar de nós, né? Cuidar das pessoas com quem a gente trabalha e se cuidar. Verdade. Muito bom, Lu. Tô muito feliz de a gente ter conseguido fazer essa live. E é Eu gostei. Acho que foi muito bom. Também deu vontade de fazer algumas coisas. Sexta-feira a gente conversa, planeja aí algumas coisas. joia. Sexta-feira a gente desenha direitinho como a gente vai seguir aí. Que massa, tô feliz. Gente, vamos todo mundo ficar feliz hoje de noite. Pensar na vida de uma maneira alegre, positiva. Dar umas risadas, colocar uma comédia aí para assistir. Ou uma coisa que a gente acha Ah, engraçado. Sair do fluxo da preocupação, porque se preocupar é ruim demais. Lu, muito obrigada. Não sei nem como te agradecer pela. eu agradeço também. É, Gratidão com gratidão. Se agradece. foi muito bom, foi muito bom mesmo, Lu. Vamos conversar mesmo. Pessoal, muito obrigada pela presença. Lu, queria que você deixasse, falasse aí pro pessoal suas últimas palavras da live, suas mensagens de luz aí pro pessoal. O que você quer deixar aí de mensagem, pessoal? Deixar um abraço bem acolhedor, carinhoso para quem se viu, se vê nesse estado de cansaço, dizer que há tempo de se rever, de se cuidar, de se acolher, de reconhecer os próprios limites, de procurar ajuda profissional, de reconhecer que precisa de ajuda, de pedir apoio na família, de conversar sobre isso no espaço do trabalho e que é isso, que a gente possa se manter, né? Ainda que trabalhando, produzindo, mas que a gente possa se manter conectados, assim, com nós mesmos, né? Com respeitando o ritmo do nosso corpo, da nossa mente, né? Do nosso emocional e se cuidando. Então, eu acho que valorizar o autocuidado, valorizar essa autopercepção e manter-se vigilantes a isso, né? Nossa, Então é isso, legal. tá bom, gente? Não vejo você aqui, mas um beijo para você, Carol. Beijo também, amiga. A gente se vê sexta-feira e a gente conversa mais.
brevemente estaremos aqui novamente com outros temas que eu acho que o pessoal gostou também. Vamos sim, muita coisa para conversar. Obrigada a todo mundo que esteve, que passou e que virá assistir essa live futuramente também. Beijo, Beijo, beijo. gente. Boa noite para todo mundo aí. Valeu pela presença. Tchau, tchau.